Então, com Efésios, capítulo 4, vamos extrair algumas notas importantes da terceira sessão desse capítulo 4, dos versos 7 a 12, que nós demos o título de diversidade. Ele começa essa linda sessão assim: a graça foi concedida a cada um. Já que na sessão anterior ele falou sobre o um, que é então geral para todos, né? São 7 elementos de nossa unidade espiritual, os 7 que já mencionamos. Então agora ele deixa o um para todos, né? E ele vem para o cada um. Então você vê que a relação aí é bem nítida, né? Da unidade para a diversidade. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa expressão foi retirada do Salmo 68, verso 18. Se os irmãos lerem lá, já que o Espírito Santo aqui, através de Paulo, ele está fazendo uma importação. Ele tomou o versículo de lá e trouxe para cá. E se você observar com cuidado, o Espírito Santo é o único que pode fazer isso, fazer uma interpretação daquilo que ele retirou de lá. E agora ele vai colocar aqui, nos tempos da velha aliança. Só ele pode fazer, porque ele é quem inspirou essa palavra. Então, se você ler lá, seria bom que nós lêssemos, vamos fazer isso, por favor, para entendermos bem a beleza desse texto. Salmo 68, verso 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Os irmãos já perceberam a interpretação ou o complemento que o Espírito Santo fez? O Salmo 68 é um salmo de Davi e se refere à vitória de Davi sobre os seus inimigos, incluindo os jebuseus, que foram os últimos a serem destruídos, né, nesse monte Jebus, que é o monte onde foi edificado o templo, naquela região do monte Jebus, palácio de Davi, inclusive. Então é dito que quando essa vitória foi obtida, tudo isso que aconteceu nesse salmo é descrito. A vitória de Davi sobre os seus inimigos. Então é dito que quando ele fez esse cortejo triunfal, como também era comum, levando no seu séquito os inimigos cativos, então é dito que ele recebeu homens por dádivas. Eram seus cativos, até mesmo rebeldes. Então, o pano de fundo é bem claro desse salmo. Agora, o entendimento de Efésios 4, como o Espírito Santo aplicou esse versículo, Salmo 68, 18, em Efésios 4, 8, é um complemento a respeito do que está escrito no Salmo 68. Porque lá esses cativos rebeldes são trazidos escravos no séquito dos triunfos de Davi. Davi é um tipo claríssimo do nosso Senhor Jesus. Em todos os aspectos, basicamente, né? Excluindo suas falhas, é óbvio. Então, a maneira como o Espírito Santo está aplicando esse mesmo texto em Efésios é a seguinte: o Senhor Jesus, que desceu, encarnação, e mais do que isso, desceu até o Hades, até as regiões inferiores da terra, como você vê aí, ele ali entra no cativeiro, ele leva cativo o cativeiro, sobe às alturas, e esses homens rebeldes que ele levou cativo no seu séquito, assim como Davi levou, ele então os santifica e ele os concede à igreja como homens dons. Então, esse concedeu dons aos homens, versículo 8, é uma expressão bastante singular, porque, na verdade, ela faz alusão ao que lemos no Salmo 68. São homens como dádivas. Há uma diferença aí, não é?
Uma coisa é conceder dons a homens, outra coisa é conceder homens como dádivas. Não é? Isso é tão precioso. É por isso que no capítulo 2 é dito que a igreja, e eu já expliquei isso para os irmãos em outra sessão, ela não está apenas edificada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Ela está edificada sobre os apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Por quê? Porque a revelação de Cristo, ela tomou conta da vida deles, tanto em termos de visão, quanto em termos de missão. Então, toda a visão deles e toda a missão deles foi uma só, era uma só, visão e missão. Então, porque a visão, ela foi incorporada, essa seria a palavra, no vaso, de tal maneira que esse próprio vaso se torna um alicerce. Ele não é a pedra angular. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Mas quando a revelação de Jesus Cristo é incorporada em vasos, esses vasos se tornam alicerces. Meus irmãos, quanta implicação tem isso, você não acha? Se a visão de Cristo for incorporada em você, você será um marido alicerce, um pai alicerce, um irmão alicerce, um servo alicerce, uma testemunha alicerce. Porque o desejo de Deus é que a visão ocupe, seja incorporada no vaso, para colocar a mesma coisa de outra maneira. O desejo do Senhor é que a mensagem seja incorporada no mensageiro. Porque quando a mensagem não é incorporada no mensageiro, ele é só um porta-voz. Mas quando a mensagem é incorporada no mensageiro, ele é um profeta. Essa é a diferença entre o profeta e o porta-voz. Quando os arautos, naquele tempo, eles anunciavam a mensagem do soberano, o que eles faziam? Eles pegavam a mensagem, né? Tocavam a trombeta, que anunciava que a mensagem real ia ser anunciada, né? A mensagem do rei, do soberano, e ele lia a mensagem. Mas a pergunta é, qual é a relação do arauto com o rei? Ele é só um empregado. Toca a trombeta, todo mundo está ouvindo. Ele é o porta-voz. Mas ele é um, o rei é outro. O rei tem um caráter, o arauto tem outro caráter. O rei tem uma conduta, o arauto tem outra conduta. Tem nada a ver um com o outro. Mas não é assim com o nosso rei. Ele nos chamou para que nós sejamos as suas testemunhas. Então, meus irmãos, visão e vaso, mensagem e mensageiro, tem que se tornar um. Aí, por exemplo, você vai ler o livro do profeta Ezequiel. Todos eles, certo? Estou citando só um exemplo. Por que você acha que o Senhor pediu para Ezequiel dormir um número enorme de dias de um lado só do corpo? Mas que coisa mais estranha é essa? Depois ele tinha que virar do outro lado e dormir mais um tanto de noites só de um lado do corpo. Você já teve, por algum motivo de saúde, necessidade de dormir de um lado só do corpo? É triste. Você amortece o teu corpo, dói tudo, não é? Por isso nós temos que virar na cama. Ele teve que fazer isso, se não me engano, na primeira orientação do Senhor, 180 dias, se não me falha a memória. 6 meses, dormindo de um lado só do corpo. O que ele ia colher era dor, certo? Aí você pergunta, que coisa estranha, por que o Senhor está mandando isso? Aí diz que ele deveria cozinhar a comida dele, do profeta, em fezes de homem. Aí Ezequiel diz... Aí o Senhor usou de misericórdia com ele e permitiu que ele cozinhasse usando fezes de animal. Aí de novo você pergunta, o que é isso? Vou te responder o que é isso. É um retrato da atitude do povo para com Deus. Assim o povo da aliança, o povo de Deus, estava agindo com Deus. Era isso que o povo de Deus estava concedendo a Deus. Então, para que Ezequiel fosse não um porta-voz, mas fosse um profeta, então ele deveria experimentar o sofrimento e as cargas do coração de Deus para com seu povo. Então aí ele começa a profetizar. O livro de Ezequiel, tão lindo. Os primeiros 10 capítulos, ele profetiza o abandono da glória de Deus do seu povo. A glória foi embora. Tudo estava lá. Então a glória sai lá do templo, vai para a porta do átrio, depois vai para a porta da cidade. É como se a glória não quisesse ir embora. Porque Deus pôs o seu nome no seu povo. Ele não quer ir embora. Mas ele tem que ir embora.
Porque o seu povo está dizendo, vá, 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 deixe-nos. Então você vê a glória indo saudosamente. É uma figura apaixonante, meus irmãos. Deixando o santuário, indo para a porta do átrio, indo para a porta da cidade. Depois vai para o alto do Monte das Oliveiras. O monte que está ao oriente da cidade é o Monte das Oliveiras. Sabe por que isso é importante? Não preciso dizer, né? O Monte das Oliveiras. Onde nosso Senhor Jesus agonizou, chorou. O monte no qual ele estava quando ele teve a última visão de Jerusalém, a visão final. E disse, vendo a cidade, chorou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Então a glória vai para o Monte das Oliveiras. Depois você vai ver a glória subindo do monte para os querubins. Vou embora. Os primeiros 10 capítulos. A glória de Deus deixou o povo de Deus. Porque o povo de Deus não quis a glória de Deus. A decisão é nossa, não é de Deus. Quanto a isso, ele terá uma atitude reativa, dizendo, vocês não me querem, eu não vou me forçar na vida de vocês. Lembra os discípulos de Emaús, naquela conversa que o Senhor teve com eles, depois de ressurreto, e eles não reconheceram que era o Senhor? Eles tiveram que fazer o convite. Porque Lucas 24 narra que o Senhor fez menção de passar adiante. Seguir o caminho dele. Mas então eles disseram, fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Então o Senhor consentiu em ficar com eles. E por isso eles tiveram a experiência que tiveram. O Senhor tinha as marcas da redenção nele, nos pés e nas mãos. Ele tinha acabado de mostrar para discípulos, inclusive. Então, nessa narrativa, ele iria mostrar em seguida para os discípulos, na sequência da narrativa. Então, nessa narrativa é dito que em um determinado momento, naquela ceia que os 2 discípulos prepararam na casa deles, a casa era deles. Eles que estavam recebendo o Senhor como hóspede. E em um determinado momento é dito que o Senhor se adianta como anfitrião. E ele toma um pão e parte. E diz que quando ele partiu o pão, então os olhos deles se abriram e eles viram que era o Senhor. Sabe o que me parece? Quando o Senhor se levanta e toma o pão e parte, então eles viram as marcas nas mãos do Senhor. Então eles identificaram que é o Senhor. E os olhos deles foram abertos. Então eles fazem aquela narrativa, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus foi entronizado, então, e levou cativo esse cativeiro, e santifica esses rebeldes, como diz o Salmo 68, o que ele faz com eles? Ele agora os concede à igreja. Quem são eles? Apóstolos, tudo do plural. Não é um apóstolo, o nosso apóstolo. Nosso apóstolo é com A maiúsculo e tem um nome. Jesus Cristo. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, como diz o livro de Hebreus. Mas, pelo envio e capacitação dele, há muitos apóstolos que são enviados por ele. Esses são genuínos. Outros são auto-enviados porque são autodenominados. Mas então, ele é quem concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Profeta, expressar a mente atual de Deus para o povo de Deus, visando trazê-los de volta em arrependimento. Profeta não é mestre. Profeta é aquele que externa a mente atual de Deus, chamando o povo de volta para Deus. Ou seja, a ênfase do serviço profético é exortativa. Mas lembre-se que exortação, paraclesis, também significa consolação. Então não é alguém que tem uma vara na mão e sai batendo na cabeça dos outros. Mas é uma exortação que chama ao arrependimento e traz consolação. Então esse é o serviço profético. Meus irmãos, cada Assembleia do Senhor, cada uma delas, deveria ter nela profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia
Profetas, plural, e mestres, plural. Porque é uma necessidade imperativa. Para onde nós iríamos se o que nós chamamos de a mente, as demandas, as requisições do Senhor não fossem reconhecidas pela Assembleia na qual nos reunimos? Nós não vamos para lugar nenhum. Ao invés de marchar para frente, nós vamos marchar como, sei lá como é que chama aquilo lá, né? Aquela marcha que fica só para cima, assim, marcando passo, né? Eu não fiz exército, não sei como que é. Os soldados param e ficam assim só, né? Pulando, sendo o pé, né? Até que eles vão, a ordem é dada, né? Para eles marcharem para frente. Então, profecia, ou serviço profético, significa compreender qual é a hora que nós estamos, quais são as demandas de Deus, o que tem estado, quem sabe, equivocado entre nós, na palavra, na adoração, nos relacionamentos, seja o que for, em nossas vidas, na vida da Assembleia, nos relacionamentos da Assembleia. Então, o serviço profético é um serviço que toca a necessidade, expõe, primeiro, a mente presente de Deus. Isso inclui, então, as demandas do Senhor. O Senhor tem demandas para todas as suas assembleias. Se não tivesse, elas seriam perfeitas. Como elas não são perfeitas, não há assembleia perfeita, então o Senhor tem demanda para todas as suas assembleias. Mas a pergunta é, a de Apocalipse. Quem sabe compartilharemos isso no fim de semana com todos os irmãos. A pergunta é, quem tem ouvidos? 7 vezes. Para 7 assembleias, 7 candeeiros, 7 testemunhos. E a pergunta é, quem tem ouvidos? Aquelas cartas, será detalhe para mais tarde, então, elas não foram endereçadas a bispos e diáconos. Coisa importante naquela hora, porque era uma hora de profunda degradação. E não era o normal. O normal, por exemplo, como começa a epístola aos Filipenses? Aos santos e fiéis em Cristo que estão em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Esse é o normal, a ordem de Deus numa assembleia. Mas quando João escreve a carta de Éfeso, a bancarrota era imensa. Então o que o Espírito Santo tem a dizer não é, essa carta é para os bispos e diáconos. O que ele tem a dizer é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Compreende, irmão? A tônica onde está? E aqui eu quero falar com muito cuidado. Mas é necessário que consideremos isso. O Senhor não está preocupado, em primeiro plano, com a posição oficial. Ele está ocupado com aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas. E se a posição oficial, chamemos assim, bispos e diáconos, ela há de ser confirmada, ela só pode ser confirmada pelo testemunho da igreja, se esses irmãos são os que ouvem o que o Espírito tem dito às igrejas. Compreenderam? Do contrário, é um Saul no trono. Ele estava lá, né? Oficialmente. Mas quem que estava ungido? Davi. Então que o Senhor nos leve a considerar isso, meus irmãos. Isso não significa que a ordem de Deus está anulada. Mas significa que a ordem de Deus não funciona de modo automático. Isso é muito importante. Olha o que aconteceu com a história da igreja a partir do 2º século. Lá estavam. Aliás, os bispos deixaram de ser locais e passaram a ser extralocais. Uma invenção humana. O bispo passou a ter autoridade, tinha uma sede central onde ele vivia, como é até hoje aí, o catolicismo. E passou a ter autoridade sobre várias cidades. Um bispo regional. Isso não é bíblico, não é? Então a função oficial foi levada para âmbitos completamente estranhos às Escrituras. Por quê? Porque foi dado ênfase na função oficial e não o significado espiritual dela, a realidade espiritual dela. Então, porque se perdeu a realidade espiritual, vamos fazer assim, é muito bom, porque se tem um bispo aqui que é uma figura tão séria, tão sóbria, tão importante, que ele gerencie mais cidades. Vai ser muito bom, vai ser ótimo. Sabe qual foi o resultado? Por exemplo, um terrível resultado. Uma distorção doutrinária, que então fosse entrar em uma localidade, onde está lá os seus bispos e os seus diáconos, e fosse detectada por eles, ela seria morta ali mesmo. Porque eles teriam discernimento e eles matariam aquela distorção ali mesmo. Mas se um bispo regional acolhe uma heresia, ele contamina várias localidades. Porque Deus não estabeleceu que fosse assim. Por isso o governo da igreja é local. Governo local, mas cuidado com a palavra oficial.
Porque qualquer um de nós fala aos irmãos como um presbítero entre os presbíteros. Qualquer um de nós será desqualificado se nós perdermos a capacidade de ouvir o Senhor e de respondermos às demandas do Senhor. Então, meus irmãos, realmente isso é sério para todos nós. Vamos voltar para a questão dos dons. Concedeu dons aos homens, final do verso 8, ou homens como dádivas. Então, no verso 11, já citamos, ele menciona esses que são chamados, não sei se é uma melhor expressão, talvez nem seja, de ministérios fundamentais. Mas se tomarmos cuidado com essa expressão, então aí ela é boa. Porque se pensarmos em ministérios fundamentais, como sendo então aqueles que são colocados nas plataformas, para todos ficarem olhando para eles, então aí vamos ter problema. Mas se pensarmos em ministérios fundamentais, como sendo aqueles então que lançam e preservam os fundamentos, então a palavra é muito boa. Porque como a igreja pode ser edificada sem o fundamento dos apóstolos e profetas? Então não só lançam, mas preservam os fundamentos. Então apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sendo que alguns entendem, por causa inclusive do texto grego, que essa palavrinha "e", que é colocada entre pastores e mestres, une os dois ministérios em um só. Então alguns entendem que aí nós temos 4 ministérios fundamentais, e não 5, porque pastores e mestres estariam unidos. Bem, particularmente penso da seguinte maneira, você tem a liberdade de ter aí sua interpretação, é claro. É basicamente impossível que um mestre exerça o seu ministério sem pastorear. E é basicamente impossível que alguém que pastoreie sem ensinar. Por isso esses dois serviços são tão congruentes, pastor-mestre. Então, pode ser que aqui nós tenhamos 4 ministérios. Esses dois sejam colocados bem juntos. Agora, mais uma coisa que pode nos ajudar. Talvez alguns irmãos aqui, os mais novos, com certeza, em especial. Pastores, sem dúvida, aqui na linguagem de Efésios 4, é um serviço especial. Então, há irmãos que têm uma carga de serviço pastoral, mas eles não são presbíteros. Não é a mesma coisa. A marca de alguém para que seja um ancião é, sobretudo, uma marca de caráter. Pense nisso. Está lá em 1 Timóteo 3. É necessário que o bispo, ou episcopo, supervisor, que é o ancião, que é o presbítero, ele seja irrepreensível, ele seja marido de uma só mulher, ele governe bem a sua própria casa, ele tenha um bom testemunho dos de fora, ele seja hospitaleiro, não é? Todas essas são marcas de caráter. Todas, não tem nenhum dom aí. Você está vendo algum dom aí? Todas são marcas de caráter. No final da lista é que você vai ler assim: seja apto para ensinar. Não está dizendo que ele deve ser mestre, está dizendo que ele deve ser apto para ensinar. Então isso traz para nós, penso eu, uma clareza extremamente necessária, para não fazermos confusão. Repetindo, os anciãos não precisam ser mestres, eles precisam ser aptos para ensinar. Os anciãos precisam ser pessoas que sejam colunas na Assembleia, caráter. Com tudo que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3. Aquela lista, irmãos, é tremenda. E nós precisamos nos examinar em direção a ela. Não é dizer assim, o padrão de Deus está aqui, ó, mas quem atinge esse padrão? Então sabe o que nós fazemos? Fazemos assim com o padrão. Ó. Né? Ao invés de fazermos o contrário. Ao invés de olharmos para esse padrão e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, transforma-nos, forma caráter em nós, ganha o nosso coração, para que nós sejamos aplicados àquilo que o Senhor está aplicado, para que vivamos em função daquilo que ao Senhor interessa. Então, se tivéssemos essa convicção, ao invés de rebaixar o padrão, então nós ofereceríamos ao Senhor oportunidades para que Ele, então, mais ativamente começasse a mudar nosso caráter naquilo que é necessário. E de modo muito prático. Por exemplo, um ancião que não é hospitaleiro, comece a hospedar. Qual que é o seu problema? É sujar a casa? É a sua mulher que gosta das coisas assim, brilhando?
Então ajude ela. Vai lá lavar banheiro com ela. Quando todo mundo for embora, vai limpar a casa com ela. Primeiro, ajude ela a entender na palavra o que isso significa, a necessidade de serem hospitaleiros a serviço do Senhor. Não é? Não é porque é bom ou é ruim. Interessante, Hebreus fala assim, não negligencieis a hospitalidade. Lembra-se? Porque alguns, sem saberem, acolheram anjos. Não é? Tá certo que às vezes é anjo caído. Né? Mas a nossa responsabilidade permanece a mesma. E é um imenso privilégio acolher. É um imenso privilégio. Não é verdade? Então, aquelas marcas, meus irmãos, desse padrão, elas são muito elevadas. E nós devíamos olhar para elas com o joelho dobrado. Dizer, Senhor, molda meu caráter. Eu quero saber o que significa ter bom testemunho dos de fora. E não o presbítero nó cego. O presbítero que não é fiel nos negócios. O presbítero que tem duas palavras. O que dá jeitinho. O que procura levar vantagem em tudo. Não é? É isso que a palavra diz. Então, meus amados irmãos, não vamos misturar, então, presbitério, governo, com essas características. Particularmente aí o ensino e até o pastoreio. Então, tem irmãos, graças ao Senhor por isso, aí que eu acho que as nossas assembleias podem ser muito ajudadas. Há irmãos que realmente têm sido separados, vamos pela ordem, separados, preparados e equipados. Separados, preparados e equipados. Para que possam servir em diversas funções, sem que sejam anciãos, presbíteros. Porque às vezes, por exemplo, é um irmão mais novo. Ele ainda não tem aquela qualidade de caráter, de coluna, para que ele possa ser um modelo entre os irmãos, de caráter. Mas isso não significa que esse irmão, separado, preparado, equipado pelo Senhor, ele não possa, nessa assembleia, aliás, ele deve, nessa assembleia no qual ele foi colocado pelo Senhor, de exercer o seu ministério, ensinando, pastoreando, inclusive. Há pastores que não são presbíteros, mas eles têm a carga pastoral. Eu sei que aqui entre os irmãos há irmãos assim, sei porque conheço. Não são presbíteros, mas têm carga pastoral no cuidado com os irmãos. Então é diferente uma coisa da outra, não é? Mais uma coisa importante. O termo presbíteros, Atos 20, 17. O termo presbíteros, o termo bispos e o termo pastores, ali em Atos 20, são usados de modo intercambiável. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. São os anciãos. A palavra no grego é essa mesmo, presbíteron, que significa um ancião. Você já viu falar em presbiopia? Não já? O que é presbiopia? Explica para nós, César. Com a idade. Então, o presbi fala de um ancião, alguém mais velho, a idade. E esse opia aí está falando da ótica, né? Então, um presbítero não pode ser um neófito. Ele tem que ser um ancião, porque ele foi provado e tem sido aprovado e tem tido testemunho da Assembleia, testemunho do Espírito através da Assembleia, não é? Então, Paulo mandou chamar esses, que representam o governo da igreja. Mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Não precisa chamar a congregação toda. Chama os anciãos da igreja. Certo? Então ele vai falar com eles. Agora chegamos ao verso 28 de Atos 20. E ele fala assim: cuidai de vós mesmos. Cuidai de vós mesmos. Olha que importante, irmão. Relacionamento, vínculo, apacentamento mútuo de ancião para ancião. Cuidai de vós mesmos. E do rebanho, entre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Epi, sobre, escopos, visão. Episcopos, supervisores do rebanho. Como está esse irmão? Como está aquele outro irmão? Como está esse jovem? Como está essa família? Como está esse relacionamento? Bispos, supervisores. Paulo está chamando os anciãos, ele mandou chamar os anciãos e disse a ele que eles são bispos. Você está entendendo onde chegamos? Então, quem são os supervisores de uma assembleia local? São os anciãos. Os anciãos, presbíteros, são os bispos. Mesma pessoa apontando para, digamos, nuances distintas da mesma função.
E não terminou ainda. Ele fala, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, os presbíteros são os supervisores, os bispos, os episcopos, e o que eles fazem? Eles pastoreiam. Agora, além deles, o ofício de evangelista, o ofício até de profeta, o ofício de mestre e de pastor é concedido àqueles que o Senhor separar para isso. Separar, preparar e equipar. A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui é uma última coisa sobre isso, que também acho que pode nos ajudar muito, espero que sim. A função de um mestre não é apenas ensinar, mas é preparar outros mestres. Aí você me diria, mas quem prepara não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo quem separa, é ele que prepara e é ele que equipa. Só que ele não faz isso assim do céu, não, irmãos. Ele usa instrumentos para poder então ajudar aqueles irmãos. Irmão, você tem amado a palavra. Olha quantas vezes já ouvi essa pergunta de jovens, tão gostosa de ouvir. Irmão, eu quero estudar mais a palavra. O Senhor tem despertado sede no meu coração. Por onde que eu começo? Esse livro tem 66 livros. Por onde que eu vou começar? Aí nós respondemos assim, comece pelas notas do Pentateuco do Macintosh. Porque é simplesmente fundamental. Para você ver a centralidade de Cristo naqueles 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio. Então os jovens entram ali, sabe o que acontece? Eles entram de um jeito e eles saem do outro. Completamente diferente. Eles entram com uma visão de Cristo assim, e eles saem com uma visão de Cristo assim. Então, meus amados irmãos, se entre os irmãos, aqui nessa Assembleia, o Espírito Santo tem despertado amor pela palavra, saiba que realmente algo particular, algo especial pode estar acontecendo aí. Nós só vamos saber com o tempo. Nós vamos saber se você tiver disciplina, nós vamos saber se você tiver submissão a irmãos mais velhos, se você tiver dedicação diária às Escrituras. E aí a sua vida vai decolando. E o Espírito Santo vai dando testemunho. Graças a Deus, porque é assim. Então, segundo a proporção do dom de Cristo, ele concede homens, dons à sua igreja. E o último detalhe, esses homens, dons, eles não têm atuação apenas local. Outra coisa importante. Cada um desses 4 ou 5, que seja, ministérios que são citados aí, eles têm equipamento de Deus, pela graça e pelo dom de Cristo, eles têm equipamento para servir a Igreja Universal. Conforme as esferas que o Senhor conceder de serviço a cada um. Lembra que Paulo se preocupou com isso, né? Ele fala, escrevendo 2 aos Coríntios, que ele não queria avançar para uma esfera que ele entendia que o Senhor não tinha confiado a ele, para não entrar em campo alheio, foi a expressão que ele usou. Lembra-se? Então o Senhor concede uma esfera de ação, e muitas vezes sabe o que ele faz? Isso é uma norma. Ele separa, prepara e equipa na Assembleia Local. A Assembleia Local, nesse aspecto, é que forma obreiros. Obreiros não são formados em seminários. Esqueça isso, irmão. Esqueça isso. Põe essa ideia de lado. Isso é coisa humana. Assembleias locais formam obreiros, e obreiros edificam assembleias locais. Então, na medida que esses ministérios são confirmados pelo Espírito na Assembleia Local, eles podem, aí depende do que o Senhor fará. O Senhor pode fazer como Ele quer. Eles podem ter atuação maior do que a Assembleia Local, maior do que um Estado, maior do que um país, maior do que um continente. Depende do que o Senhor quer fazer e como Ele quer usar. Só depende dele. E não deve interessar para o vaso como ele será usado. Deve interessar para o vaso satisfazer aquele que o arregimentou, dentro da esfera que lhe tem sido confiada. Então, penso que essas coisas podem ser de ajuda, especialmente para os mais novos. E vamos seguir então para a última sessão. Aliás, tem uma coisazinha aqui ainda no verso 12, por favor, que eu queria reforçar. É o último verso da sessão diversidade, né? E é dito assim:
que esses chamados ministérios fundamentais, eles têm uma função sobre tudo. E tentamos explicar da forma que eu coloquei aqui. A função de um mestre não é apenas ensinar, mas é preparar outros mestres. Debaixo, é claro, da liderança e do governo do Espírito Santo. Não é seminário, não. E nem aula particular também, não. Agora é dito assim, no verso 12. Com vistas ao. Importante demais. Porque é dito que esses chamados ministérios fundamentais, eles vão operar com uma finalidade. Então, primeira conclusão que tiramos claramente desse versículo, já vou ler o resto, eles não foram chamados para serem colocados em vitrines de observação, plataformas de observação. Eles foram colocados, são dados como homens dons à igreja para aperfeiçoar os santos. Todos os santos que têm sido confiados a ele para esse serviço. Aperfeiçoar os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Então esse verso tem que ser entendido bem. Porque eu não sei que tipo de leitura alguns fazem, só pode ser leitura apressada demais, né? Que entendem que esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são eles que vão edificar a igreja. Você está vendo que o versículo diz o contrário? Está dizendo que eles preparando, eles aperfeiçoando, é a palavra exata usada aí, né? Os santos. Então os santos vão desempenhar serviço. E qual vai ser o resultado? Como termina aí? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, nós até podemos dizer assim. Esses ministérios têm um trabalho como de bastidores. Eles estão interessados em equipar santos, em aperfeiçoar santos, em chamar os santos para a visão celestial, em conceder a eles tudo o que eles têm recebido do Senhor para que eles sejam realmente equipados. E aí entra a figura do que eu falei ontem. Ombros debaixo deles e não sobre eles, sendo nós um peso para eles. Pelo contrário. Então, a edificação da igreja se dará com os santos equipados e não exatamente com os ministérios fundamentais. Compreendeu a nuance aqui? A diferença? Mas se eles não operarem, então nós também podemos dizer que se eles não operarem adequadamente, com visão celestial, com unção do Senhor, então os santos não serão equipados. E como eu falei, aquilo que poderia ser feito em 1 ano vai levar 10 anos. Porque não é feito, não tem sido feito por aqueles que têm sido separados, preparados e equipados. Isso faz diferença, irmão. Então pense e ore. A Assembleia local aqui nessa cidade, ela carece, assim como todas carecem, todas, de profetas e mestres. E pastores também, em especial. Para que então os santos possam ser equipados. E nós possamos ver mais irmãos, mais jovens, ou alguns outros nem tão jovens, mas que estão sendo chamados de novo, com uma nova entrega ao Senhor, um novo compromisso com o Senhor, um novo compromisso com a palavra do Senhor. Quem sabe uma nova esfera, ou uma esfera renovada, se é o caso, de serviço aos santos. Eu não sei se é a realidade e a história de vocês, viu? E eu acho bom que eu não saiba, porque posso falar com bastante liberdade. Mas quem sabe algumas reuniões aqui ou ali, que tenham iniciado com esse propósito, já não existem mais, elas possam retornar, elas devam retornar. Não sei. Em muitos lugares isso aconteceu. Então pensem, irmãos, orem sobre isso, busquem o Senhor. Grupos menores, que sejam focados naquilo que o Senhor tem falado. Ontem falamos sobre isso naquela mesa ali. Grupos pequenos, de poucos irmãos, de preferência que sejam irmãos que haja um rodízio aí, não seja um grupo exclusivo, fechado, não é? Ou mais de um, inclusive, em uma casa, em outra casa, que possa reunir de um modo simples. Não é para aquela reunião que nós temos lá, essa aqui é no dia tal, dia tal. Certo que marque um dia, certo que marque um horário, é importante por causa dos compromissos, mas uma reunião aberta, que não tem um programa prévio. Reunir para quê, então? Para sentarmos e nós retomarmos essa palavra que o Senhor tem falado a nós nesses dias. Não estou me referindo aqui a essa que eu estou falando, não. A essa que o Senhor tem falado lá para vocês, lá no local onde vocês reúnem. A palavra atual do Senhor. Então vocês retomarem essa palavra e esmiuçarem essa palavra um com o outro. Irmão, como que o Senhor tem falado com você? Irmão, como você está compreendendo isso? Irmãos, eu vou dizer como o Senhor tem falado a mim, o que eu tenho ganho. Essas reuniões são muito importantes.
Porque são reuniões de assimilação da palavra. Não é questão de ir lá no local de reunião, ouvir uma pregação, pôr a Bíblia debaixo do braço e amanhã é a segundona, né? Entendeu? Faz toda a diferença, meus irmãos. Toda a diferença. Você não acha que é isso que nossos irmãos primitivos viviam? Por que eles se reuniam de casa em casa? Porque eles eram tão dedicados a essa questão de hospitalidade. Não é só receber gente de fora, não. Essa hospitalidade fala de receber os de dentro também. Fala de abrir a minha casa, para que a minha casa seja uma casa para os irmãos, uma casa com os irmãos. Muito importante. Porque nós estamos lançados num mar de individualismo, adquirindo aí o espírito desse mercado selvagem, como falamos também em reunião anterior, não é? Cada um procurando devorar o outro, passar na frente do outro, obter mais vantagem que o outro. Então, para que nós nos protejamos, o que nós fazemos? Nós nos encolhemos, né? Ó, vamos tomar cuidado aqui, porque as bocas estão abertas aí fora, não é? É o espírito do mundo. Isso vai minando nossas relações, nós vamos ficando irmãos dispersos, nós vamos vendo irmãos desencorajados, desanimados, porque está faltando um vínculo mais prático entre os irmãos, de comunhão, de oração, de participar da vida uns dos outros. Ó, meus irmãos, a minha história atual é essa, eu estou em luta lá em casa, estou tendo dificuldade aqui e aqui. Então o irmão mais velho pode aconselhar, irmão, fique atento a isso, preste atenção nisso, teu filho, tua esposa. Que coisa linda quando isso acontece. Que parece que essas coisas são imexíveis, né? Ah, nós ficamos assim, ó, os dedinhos até tremem. Nossa, se eu falar com aquele irmão, quando eu falar assim, tua esposa, a hora que eu falar teu filho, mesmo que ele não fale nada, eu já sei o que ele vai pensar. Ele vai pensar assim, o que você tem com isso? É minha esposa, é meu filho, é minha família, meu. Por isso nós estamos assim como estamos, né? Então que o Senhor encontre lugar para quebrar isso no meio de nós. Nenhum de nós está numa redoma de vidro. Nenhum de nós é um anjo celestial. Todos temos luta, temos conflitos, temos medo, temos insegurança. Não sabemos direito que caminho que vamos trilhar. Você não tem medo, irmão? Então você não é homem. Você é uma coisa esquisita aí qualquer. Você não tem ansiedade? Você não tem preocupação? Você não tem lutas interiores? Então por que nós não compartilhamos? E então, juntos uns dos outros, oramos uns pelos outros para sermos curados. Porque o Senhor diz que muito pode pela súplica, pela sua eficácia, a súplica do justo. Então, meus queridos irmãos, estamos falando tudo isso para tentar ilustrar essa expressãozinha aí. Santos que desempenham o seu serviço. Mas se ele estiver nessa condição isolada, estranha, confusa, desanimado, que serviço ele vai desempenhar? Ele vai desempenhar um desserviço para o testemunho do Senhor. Um desserviço para a esposa dele, para os filhos dele. Irmãos, me permite continuar um pouquinho esse parênteses aqui? Estava conversando com o César há pouco sobre isso. Eu estava dizendo para ele o seguinte: meus irmãos, não há nada que impacte mais os nossos filhos com o testemunho da verdade, que nosso Senhor para nós não é um Deus distante lá do céu, que nossa vida de ir na igreja, como muitos falam, não é uma vida religiosa, que pôr a Bíblia debaixo do braço, mas viver de outra maneira, né? É o que seria então um contrassenso, mas que nós amamos essa palavra que nós carregamos com a nossa mão. É quando nossos filhos veem em nós um testemunho coerente com a verdade. Por exemplo, se um casal se sente deficiente no relacionamento. Bem, nesse relacionamento, como o Senhor ordenou, o marido é o cabeça. Parceria é coisa do mundo. No plano de Deus há uma ordem no lar. Então o que esse marido devia fazer? E se começar por ele, tanto melhor, muito melhor. Ele deveria chegar à sua esposa e dizer assim: meu bem, hoje está claro para mim onde eu me desviei, onde eu me esfriei, onde eu fui para a beirada, onde eu deixei de expressar frescor no meu relacionamento com Deus e com as Escrituras, e até com o povo do Senhor. E você, como minha esposa, sabe muito bem. Você sabe muito bem. Você só, quem sabe, não teve coragem de falar para mim, mas eu estou tendo de falar para você. Então,
O que o Senhor tem feito na minha vida, no meu coração, é isso. Lançado luz, agora eu vejo, realidade, me chamado de volta. Os filhos, mesma coisa. A adolescência é a fase em que pais põem unha na cabeça. Porque tudo aquilo que foi semeado equivocadamente ou não foi semeado, aparece. Então, mas eu não esperava filho. Interessante, quando o filho é pequenininho, com muito amor, os pais e as mães dizem assim, ele é tão fofo que eu tenho vontade de engolir ele. Quando chega na adolescência, eles falam assim, por que eu não engoli? Né? Seria mais simples, mais fácil. Mas, irmãos, nenhum de nós precisa passar por isso. Se nós retornarmos a eles, em plena confusão da adolescência, e formos honestos, eu sei que o que você está vivendo não é total responsabilidade. Você tem responsabilidade, você não é uma criança, mas não é total responsabilidade sua. Grande parte dessa responsabilidade é minha. Porque eu me omiti aqui, ali, fiz ou não fiz, isso. Não há nada que impacte nem as nossas esposas e nem os nossos filhos mais do que isso. Não há. Porque se isso não é feito, sabe qual é a leitura que eles fazem? Bem, meu pai e minha mãe continuam indo naquele lugar lá que eles chamam de igreja, enfia a Bíblia debaixo do braço, vão lá 3 vezes por semana, mas eles vivem uma vida incoerente. Eu sei do que meu pai gosta de verdade. São 2 coisas principais aqui, ó. Dinheiro e esporte. É disso que meu pai gosta, isso eu sei. 5 horas da manhã para acordar de moto, ele acorda. Mas para ler a Bíblia, nem pensar. Eles sabem, meus irmãos. Eles sabem quais são as nossas prioridades. Ninguém precisa falar. Está aí escrito na nossa testa, na nossa vida. Então, se as prioridades não forem revistas e invertidas, qual é o poder do nosso testemunho? Não há poder nas nossas palavras. Não adianta nem voz grossa e nem bigode grosso. Não adianta nada. Piora a situação, ao invés de ajudar. Então, testemunho da verdade. Que coisa bendita é essa. Mas tem que ser fruto da luz do Senhor no nosso coração. Você não sabe como é que vai funcionar? Fala, você está falando isso porque, sei lá, você ouviu uma palavra lá daquele irmão que falou sobre isso, eu vi que você ficou até meio emocionado. E você até veio a mim, falou aquelas coisas. Mas olha, não durou uma semana, hein? Entende, irmão? Então tem que ser resultado da luz do Senhor no nosso coração. Porque a luz do Senhor nos compromete, irmão. E também você não vai chegar e dizer, olha, a partir de hoje você vai ter um novo marido. Outra ignorância, não é? Mas é dizer, olha, eu tenho sido uma criança com as coisas do Senhor. E eu aqui, antes de estar diante de você te falando isso, eu já derramei lágrimas aos pés dele. Para que ele me acolha de novo, ele me perdoe. Eu tenho invertido prioridades. Olha o que eu tenho feito aqui em casa. Olha como que eu tenho sido. Então eu quero me manter aí. Você me ajude, viu? Você me ajude. Eu quero me manter diante do trono do Senhor. Para que Ele mude as coisas no meu coração. E quero me comprometer. Assim como me comprometo com Ele, quero me comprometer com você. Me ajude. Pegue na minha mão quando for necessário. Me repreenda quando você vê que eu sou repreensível. Seja no espírito, na palavra, na atitude. Meus irmãos, nesse aspecto, sim, nós somos companheiros na jornada celestial. Não somos? Quanto à ordem de Deus, o marido é o cabeça. Quanto à jornada cristã, nós somos companheiros. Nós estamos casados com uma irmã em Cristo. E ela está casada com um irmão em Cristo. E como nós precisamos uns dos outros. Para tomar nossa mão, para dizer, pense nisso. Quantas vezes isso acontece num casal saudável, onde a esposa tem a liberdade de chegar ao marido e dizer aquilo que você falou, a maneira como você abordou nosso filho, a maneira como você falou com aquele irmão, a maneira como eu tenho visto, como você tem se esfriado aqui ou ali. Quando ela tem liberdade de fazer isso, meus irmãos, dificilmente você vai ter uma companhia dessa qualidade, que é a sua esposa. Dificilmente. Outros irmãos vão ficar cheios de 9 horas.
para poder fazer isso com você. Não deviam, não. Não deviam, não. Deviam fazer, por amor a você. Mas vão ter dificuldades, vão pensar em 1000 coisas. Ah, mas você pode piorar. Ah, mas não vamos mexer, não. Deixa quieto. Ah, irmãos, isso é ofensivo ao Espírito Santo. Se o Senhor Jesus visse aquela tragédia lá no templo e dissesse assim, eles estão nas trevas, deixa eu exercer meu ministério primeiro. Quem sabe, à medida que eu for ensinando, falando e cuidando deles, eles vão mudar de conduta. Vamos ter paciência. Ele sentou calmamente, teceu o chicote e realizou o trabalho. Ele teve uma percepção. E se eu posso me ousar interpretá-la, é que ele viu que naquela condição o ponto já era irreversível. Irreversível. Então ele só tinha que virar as mesas, pulsar os cambistas e usar o chicote. Não tinha mais jeito de voltar. Por isso ele agiu como agiu. Porque enquanto havia esperança de voltar, ele nunca agiu dessa maneira. Ele viu multidões que o procuravam em todos os cantos. Se chegarem a ele naquela ocasião da multiplicação dos pães, o evangelista vai narrar assim, que ele olhou para elas e se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Esse é o coração do Senhor. O mesmo que usou o chicote. Discernimento, percepção espiritual. Chicote aqui, pão ali. Só as mãos dele são capazes de fazer isso. De uma maneira justa, correta diante de Deus. Nós às vezes queremos dar o pão onde é necessário a vara. E damos a vara onde é necessário o pão. Então, esse é o nosso chamado. Para que, através de nossas vidas e serviço, santos possam ser aperfeiçoados. Porque sendo aperfeiçoados, eles vão desempenhar serviço. Eles não vão ser assistentes de pregação de YouTube apenas. Não vão ser assistentes de reunião. Não vão ser mais aqueles que dizem, vamos na igreja. Frase tão estranha, né? Existe isso na Bíblia. Mas são aqueles que têm tido compromisso com o Senhor, seus propósitos, seu testemunho. Compromisso com os santos, compromisso com o seu lar. E têm, então, trabalhado, tido o privilégio de trabalhar, porque sabem que o Senhor da Seara, ele está aí com a mão no ferrolho, ansioso para se levantar do trono e para, quanto ao mundo, proferir o seu juízo. Meus irmãos, se nós estamos sentindo o fedor, os irmãos, imagina a narina do nosso Senhor, hein? O que você acha? Quando ele vê essas coisas que estão sendo pregadas aí, olha, essas filosofias, essas ideologias do mundo, essa apostasia no seio do cristianismo, como será que ele se sente? Será que ele está impassível no seu trono? Ou será que ele está sofrendo? Aflições de Cristo que compartilhamos ontem, que Paulo diz que ele experimentava na sua carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quantos de nós terão o privilégio de partilhar com ele as cargas do coração dele? Quantos, irmãos? Então, sim, o nosso Senhor é ainda o servo sofredor no trono, ansioso para se levantar de lá, buscar seus santos e executar juízo sobre o mundo. Porque o juízo dele será glória para a santidade e a pureza do nome dele. Porque essa sociedade, vivendo como está, é uma afronta ao trono de santidade do nosso Senhor. E quando ela for julgada, ela saberá muito bem por que ela está sendo julgada. Quando ela abre uma boca de blasfêmia contra o céu e diz assim, não te queremos, não precisamos de você, fique aí distante aí no céu para os que acreditam em você e nos deixe viver a nossa vida na terra do jeito que nós queremos. Se nós achamos que vida familiar é assim, então é assim que nós vamos ter vida familiar. Se eu quero conduzir minha vida por essa, por aquela viela, é o que eu quero. É a geração pós
pós-verdade. Já ouviu esse termo, né? Pós-moderna é quando eu era jovem. Eu vivia a geração pós-moderna. Hoje não é a pós-moderna, é a pós-verdade. E pós-verdade significa o seguinte: não há verdade objetiva nenhuma, não há absolutos. Quem te falou que existe absolutos? Quem te falou que a Bíblia tem absolutos? Quem disse que há um Deus e que há absolutos de Deus? Não há nada disso. Cada um precisa descobrir a sua verdade, é o que eles dizem, e viver de acordo com essa verdade. E aí você vai ser feliz. Então, meus irmãos amados, é essa hora que nós vivemos. Então é claro que não é uma hora de entretenimento, é claro que não é uma hora de brincadeira, é claro que não é uma hora de gracinhas, é uma hora de um convívio santo, alegre, feliz. Graças ao Senhor temos tido, mas não muda o fato. É uma hora sonora, é uma hora solene, porque é a última hora. Então desperta, tu que dormes. Efésios 5. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa é a promessa para nós dele. Desperta, tu que dormes. Vamos então concluir aqui. Acho que nosso tempo já foi, não? Não? Então vamos um pouquinho mais. A última sessão, vamos até o meio-dia então. A última sessão são os versos 13 a 16. E os irmãos já perceberam que todos esses versos, um a um, têm a ver com maturidade? Vamos lê-los então. Se é necessário que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados, que já vimos, as marcas. Se é necessário que preservemos a unidade, aqueles 7 fatores tão maravilhosos. Se é necessário que exerçamos os nossos dons para o aperfeiçoamento dos santos, diversidade. O amor, a unidade, a diversidade, a prática da diversidade tem um objetivo. E o objetivo é maturidade. É que nós não sejamos um eterno berçário, mas que sejamos assembleias maduras, com homens maduros, mulheres maduras, jovens maduros, maduros na compreensão, maduros na percepção espiritual, maduros no discernimento, maduros no testemunho. Uma das coisas mais bonitas, meus irmãos, não sei o quanto você admira isso, é ver um jovem maduro. E sabe, às vezes mais maduro, não são poucas vezes não, mais maduro que os pais deles, espiritualmente falando. Porque eles amaram o Senhor, se dedicaram à palavra do Senhor. Tem mais percepção, visão e discernimento do que os pais deles. Graças a Deus por esses jovens maduros. Sabe o que acontece com eles? Eles são levantados numa assembleia com o poder de impactar a vida dos mais jovens, que só quem conhece o que eu estou falando sabe. É certo que os irmãos mais velhos são vistos por esses jovenzinhos, adolescentes jovens, nessa fase aí, talvez 13 a 18 anos, de uma forma muito impactante, se eles são coerentes, se eles são colunas. Então, realmente, há uma admiração muito grande por eles, da parte desses mais novinhos. Admiração. Mas o impacto relacional, chamemos assim, porque é muito raro que esses anciãos aí, mais velhos, se relacionem com esses adolescentes de 13 a 18 anos. É raro. É mais raro. Mas é normal que um jovem de 30 anos se relacione com esse segundo grupo aí. E quando esses jovens, nessa idade, em torno dela, eles realmente amam o Senhor, amam a palavra do Senhor, têm consistência espiritual, meus irmãos, eu vou dizer para você o que acontece com esses mais novinhos. Eles não falam, mas é o que acontece com eles, pela atitude deles. Está provado aí, ó, todo dia. Eles encontraram um porto seguro. No meio de toda essa maluquice que o mundo apresenta, eles encontraram um porto seguro. Então, nós sabemos de uma história, entre outros, por exemplo, durante o período de pandemia, em que um grupo desses jovenzinhos, eles, uns 20 mais ou menos, pediram para um irmão nessa faixa aí de 40 anos, para que então, já que íamos ficar alguns poucos meses, no nosso caso lá, graças ao Senhor foram poucos meses, sem a reunião presencial, aquele começo de pandemia, eles queriam que todas as semanas houvesse um grupo
deles, esses 20, com esse outro que os ajudasse no estudo da palavra. A pedido deles. Isso foi feito durante toda a pandemia. Aí eu pergunto, eles não tinham coisa melhor para fazer, não? Não tinha interesse maior, não? Bicicleta, nessa época, explodiu, porque ninguém queria ficar em casa. Nunca se vendeu tanta bike na nossa cidade, acho que por aí todo lado. Porque todo mundo queria sair de casa e ir para o mato por causa da Covid, né? Então as bikes e as motos explodiram, na nossa cidade também. Mas com esse grupo de jovens, ninguém comprou bike, não. Prioridades, meus amados irmãos. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Isso é inexaurível. Então vamos lá, terminar. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que. Então esses ministérios fundamentais, pela graça do Senhor, eles serão mantidos pelo Senhor, pela graça dele, suportados pela graça habilitadora do Senhor, até o momento que o Senhor desejar que eles sejam mantidos. E alguns deles, até que o Senhor venha. Muitos deles, em poucos anos, talvez aí, se considerarmos de 6 anos para cá, muitos desses amados irmãos, homens dons, que foram concedidos à igreja, já partiram para o Senhor. Muitos nós conhecemos pessoalmente, muitos tivemos o privilégio de ministrar com eles. E hoje eles já estão com o Senhor. Quando eu olho para esse quadro, irmão, me vai uma tristeza. Porque parece que eles se foram e outros não foram levantados. Com a mesma carga, com a mesma visão, com o mesmo impacto. Então, sem dúvida, os céus estão mais ricos, mas a terra está mais pobre. Então, que o Senhor nos ajude a sermos aqueles que estão na brecha, clamando ao Senhor que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. É isso que Ele quer fazer. Você quer se dispor? Você quer trabalhar na seara? Significa que você precisa deixar o seu emprego? Não, não precisa. Pode continuar com o seu trabalho. Mas deixe que a carga do Senhor vá tomando conta do seu coração. Para que você sirva na medida que o Senhor quiser te usar para servir. Mas que isso seja prioritário no seu coração. O Senhor e a sua seara. Porque quando Ele vier, tudo aquilo que não faz parte da sua seara será queimado. O que nós podemos chamar de o melhor. Aquilo que você quiser chamar de o melhor. Vai passar. Vai ser queimado. Mas Ele e a sua seara permanecerão. E, consequentemente, os trabalhadores da sua seara também permanecerão. Então, meus irmãos, que o Senhor encontre lugar para reajustar as prioridades do nosso coração. Por favor, não saia daqui amanhã tendo mais um encontro. Encontros e mais encontros. E a nossa vida continua um desencontro. O Senhor nos guarde disso, nos livre disso. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Que linda expressão. Para isso nós fomos chamados, irmão. Plenitude. Terra que mana leite e mel e que tem cobre. Leite e mel é por causa da abundância da terra. Está aí facinho. O Senhor, pela bondade dele, Ele está nos dando um pouco desse leite, um pouco desse mel, aqui reunidos juntos. Mas a terra também tem ferro, tem cobre. E ela precisa ser cavada. E esse cavar não tem a ver com encontros, não. Esse cavar tem a ver com a nossa vida de altar pessoal com o Senhor. Sem uma vida de altar pessoal consistente com o Senhor, de devoção a Ele, nós vamos continuar bebendo leite e comendo mel. Vamos ser nutridos, sim. Mas deixaremos de ter as riquezas.
o cobre, o ferro e os minerais que estão abaixo da superfície que exigem a pá e enxada para serem cavados. Entende o que eu quero dizer? A perfeita varonilidade, continuando. Perfeita varonilidade, uma palavra que designa homens maduros, varonis, maturidade, que é a ênfase de toda essa sessão, como temos dito. E a medida da estatura da plenitude de Cristo. Só o Espírito Santo mesmo para falar essas palavras, né? Usando a boca de Paulo. Olha que frase mais linda. Chamados para alcançarmos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí o verso seguinte continua com a ênfase na maturidade. Olha lá. Para que não mais sejamos como meninos. Primeira característica dos meninos. Precisam ser cuidados o tempo todo. Vamos pensar nos nenenzinhos, né? Coisa que a mãe mais faz é puxar a fralda para ver como é que está lá dentro, não é assim? Então os menininhos precisam de cuidado o tempo todo. Segunda característica. Chamam atenção para si o tempo todo. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos. Chamarmos atenção para nós mesmos o tempo todo. Seja em comportamento, em palavras, em atitudes. Terceira característica dos meninos. Precisam, ou só podem, suportar, nessa fase, leite. Não conseguem digerir alimento sólido. E a última característica é uma consequência dessas todas. São incapazes de ajudar outros. Porque são crianças. Precisam ser ajudados o tempo todo. Não servem de suporte, não servem de auxílio, não servem de amparo, não servem de auxílio espiritual, palavra, para ninguém. Porque eles próprios são uma necessidade ambulante. Não é assim? Agora, o que Paulo está dizendo é que nós fomos chamados para uma perfeita varonilidade. Para que não sejamos meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, inconstância, incapacidade de discernimento espiritual. Pela artimanha dos homens. Não tem faltado isso nos nossos dias. Palavras suaves, palavras treinadas por coaches, palavras que embalam emoções, né? Palavras assim muito bem elaboradas. Artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, olhe que todos os versos falam de maturidade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Maturidade, crescer. Como nós crescemos? Aqui nós temos essas duas palavras aí muito bonitas e importantes. Verdade por um lado, amor por outro lado. João diz assim, olha, Deus é luz, certo? E na mesma epístola ele diz o quê? Deus é amor. Olha o equilíbrio entre isso. Luz fala da justiça de Deus, santidade de Deus, verdade de Deus. Luz, santidade, justiça e verdade. Amor, graça, misericórdia, compaixão. Então, João vai descrever o nosso Senhor Jesus e diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. É porque Deus é amor, que então o Filho é cheio de graça. Porque graça é a expressão máxima do amor de Deus. Mas também diz que ele é cheio de graça e de verdade. Porque verdade é a expressão máxima da luz de Deus. Porque Deus é luz, nosso Senhor Jesus é cheio de verdade. Porque Deus é amor, nosso Senhor Jesus é cheio de graça. Meus irmãos. Então, seguindo a verdade em amor. Está vendo o equilíbrio aí? É isso que nós precisamos, é isso que nossas esposas precisam, é isso que nossos filhos precisam, é isso que todas as Assembleias do Senhor precisam. Nada de contemporizar, nada de jogar para baixo do tapete, nada de esperar que um anjo desça do céu e faça o que nós não temos coragem de fazer. Mas seguindo a verdade, mas sempre equilibrada com acolhimento, com compaixão, com amor, para que ela possa ser bem balanceada. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça Cristo. E, finalmente, de quem todo o corpo? De quem? O corpo é dele, não é nosso. A casa é dele, não é nossa. Por isso nós temos ainda maior responsabilidade, porque ele nos tem colocado como servos, mordomos nessa casa. De quem? Todo o corpo, bem ajustado, tem o prefixo que nós citamos já antes aí ontem, o sin, junto com. Bem ajustado e também consolidado, de novo aparece aí o mesmo prefixo, pelo auxílio de toda junta e segundo a justa cooperação de cada parte. Então, irmão, por favor, abandone de uma vez por todas a ideia de que você é uma peça desnecessária no corpo de Cristo. Por favor, abandone isso. Porque se o Senhor chamou você, purificou você e fez o Espírito Santo habitar em você, ele está dizendo, você é uma peça nessa engrenagem. Ela tem que funcionar com você, não sem você. Cada parte é necessária, uma unhazinha, um pelozinho, uma coisinhazinha. Nada no corpo é desnecessário, é irrelevante, é segundo plano. A figura que Paulo em Coríntios 12 usa sobre o corpo é muito maravilhosa. E você conhece bem, não vamos entrar nela aqui. Precisa de tempo para isso, inclusive, né? É muito linda, Coríntios 12. O capítulo do corpo, Coríntios 12. O corpo é um e tem muitos membros, os membros, sendo muitos, constituem só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí vai falar do mão, do pé, dos ouvidos e etc. E vai dizer, Deus coordenou o corpo. Não foi você, irmão, foi Ele. Quando Ele te chamou, Ele sabia qual era o lugar que você deveria ocupar nesse corpo. Deus coordenou o corpo. Não foi você. Não foi alguém que falou, você tem o perfil. Ô, palavra abominável essa na igreja. Mas Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esse é o corpo de Cristo. E aí, vou terminar então. Certa vez perguntaram para o irmão Stephen Kong, que também, pela graça, imensa graça do Senhor, tive o privilégio de conhecê-lo em 2 encontros. Perguntaram assim para ele, irmão Stephen, como posso saber qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Olha que pergunta boa. Se quando o Senhor nos chamou, Ele já tinha designado qual seria a nossa função, a nossa atuação ali no corpo, e vou te dizer que algumas delas é uma mamãe chamada pelo Senhor para cuidar, quem sabe, do seu filho único e prepará-lo e educá-lo, não para o mundo, mas para Cristo. E ela ser fiel no ministério dela, para a qual ela foi chamada. Porque essa mamãe e esse filhinho são parte do corpo de Cristo. Então, se ela estiver fazendo isso, ela está servindo a Cristo e cooperando para a edificação do corpo de Cristo. Então, ela vai ouvir naquele dia, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, pouco mesmo, um filhinho. Sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, quando esse jovem fez essa pergunta para esse irmão, a resposta dele foi: permita que a vida cresça em você. Ponto final. Precisava dizer alguma coisa a mais? Você quer saber como o Senhor vai te usar? Quer te usar? Qual é o lugar que Ele te colocou no seu corpo? Você nunca vai saber, a não ser que a vida dele em você cresça. Mas se crescer, você vai saber para o que Ele tem te designado e qual é a tua função. Mesmo que seja na nossa linguagem, é só na nossa linguagem, na do Senhor não, como eu já falei. A mais insignificante. A mais simplesinha. Acho que você já ouviu, mas quero repetir para você uma ilustração. Se você ouviu, então aprecie de novo, porque é uma ilustração verdadeira, é uma história. E ela foi relatada em um livro de um irmão
ainda disponível só em inglês, se chama O Espírito Santo. A obra é de A.B. Simpson, o grande evangelista americano. Muitos foram influenciados pela vida dele, pelo serviço dele, e muitas almas foram salvas. A.B. Simpson. Ele registra nessa obra um relato assim. Uma serva do Senhor, uma irmã que realmente amava o Senhor, e estava lavando sua louça em uma pia e orando ao Senhor. E ela orava assim: Senhor, te peço que o Senhor me use em esferas mais amplas do teu serviço, para a edificação da tua igreja. E ela lavava a louça orando assim, ocultamente. E a sua única filhinha, sua menininha, puxava sua saia assim, enquanto ela lavava a louça. E estava com uma bonequinha, com o braço quebrado, no seu colo, a menininha. E a mãe seguia com essa oração e lavando as louças. E a menininha puxando a saia da mãe. E a mãe colocava a menina para o lado, como que estivesse atrapalhando o seu serviço de lavar as louças. Então a menina finalmente desistiu de chamar a mãe, foi para o seu quarto, deitou na sua cama, dormiu, abraçada com a bonequinha, de braço quebrado. Quando essa mãe terminou de lavar essa louça, orando assim, ela procurou sua filha, não encontrou, e foi buscá-la, ela estava lá no quarto. Então a mãe abriu aquela porta, viu aquela menininha, dormindo, abraçada na bonequinha. Então o Senhor falou assim no seu coração: essa menina é a minha mensageira para você. E essa boneca, com o braço quebrado, é o meu serviço para você. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel nas grandes. Ah, meus irmãos, como nós avaliamos ministério de uma maneira equivocada. Porque ministério, na visão do Senhor, é um serviço de pequenas coisas. Imagina o Senhor do céu tomando bacia e toalha. É a maior ilustração. Isso foi inadmissível para os seus discípulos, não foi? Pedro que falou, mas você esteja certo, foi o que todos pensaram. Como pode ele se ajoelhar, pegar uma toalha, uma bacia, água, e vir se colocar aqui nos nossos pés imundos? Não, não, isso nunca. E o que ele diz? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Está clara a mensagem dele? Ele está dizendo, meu ministério, é o Senhor Jesus que está dizendo, meu ministério é um ministério de pequenas coisas. E até das mais insignificantes. E até das mais desprezíveis. Esse é o meu ministério. Se você não compreender e não me deixar te lavar, você não tem parte comigo. Você será o homem das grandes coisas. E eu sou o homem das pequenas coisas. É o que o Senhor está dizendo. Por isso ele vai dizer assim, se eu sendo o Senhor e o Mestre. Primeiro ele diz, vós me chamais o Mestre e o Senhor. E eu o sou. Uma visão muito adequada que ele tinha dele mesmo, né? Eu o sou. E se eu sendo, agora ele inverte as duas palavras. E diz, eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. E se sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis, se as praticardes. Então, meus irmãos, é assim que o corpo de Cristo será edificado. Não é com conferências, não é com encontros. Eles têm o seu lugar, espero realmente no Senhor que tenham, que o Espírito Santo encontre lugar ali de verdade, porque às vezes ele não encontra, certo? Mas se ele encontrar, então tem o seu lugar, é útil. Mas a igreja não é edificada com conferências e encontros. Ela é edificada com o serviço do encargo dos santos na Assembleia Local. Para equipar os santos para desempenhar o seu serviço. Então que o Senhor nos ajude a ver isso bem.
porque penso que não teria maneira dessa palavra ser mais clara, conforme está escrito aí. Então, vamos terminar aqui, se o Senhor permitir, então, a sessão da tarde. Nós vamos para o não andeis, a partir do verso 17. E ali também nós receberemos muita ajuda, porque nosso coração é exposto dentro daquele não andeis. Senhor, continue, amados irmãos, encontrando assim lugar no nosso coração.